amar. Eu escolho permanecer. Eu escolho estar aqui só com você. Eu não vou deixar de te amar. Olá, eu sou Núbia Nascimento, agente da Pascom. Em 2020, durante a pandemia, produzimos o projeto Jornada Vocacional. Esse projeto marcou o lançamento do nosso canal aqui no YouTube. Ainda não éramos uma pastoral, mas foi a partir dessa ação que começamos a nos articular, organizar e nos formar, até que oficialmente nos tornássemos uma pastoral em janeiro de 2022. Revisando nossos passos até aqui, decidimos celebrar estes 5 anos de missão com uma nova edição desta série. Este ano, preparamos 3 episódios para refletir um pouquinho mais sobre as vocações. Toda vocação é graça de Deus e também missão. Em nossos encontros, queremos trilhar um caminho de reflexão sobre o chamado contínuo que Deus faz a todos nós. Deus dirige um chamado a cada pessoa. Cada qual é chamado a tomar parte no seu projeto de amor e encarnar a beleza do Evangelho nos diferentes estados de vida. O sentido da vida não é algo a ser inventado, mas algo que se revela no amor gratuito de Deus e na missão que Ele confia a cada pessoa. Papa Francisco nos recordou: eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Santo Eugênio foi um jovem em um tempo bastante conturbado na história da França. Os conflitos políticos e econômicos impactaram as suas vivências familiares e também o seu sentido de vida. Ao mesmo tempo que foi profundamente marcado por essas dificuldades, ao longo de sua história, foi consolado por diferentes pessoas batizadas que foram personificando o zelo e o amor de Deus por ele. Como Nanon, que o acompanhou na infância e em seus primeiros passos na fé, depois o padre Bartolo Zinelli, que tomou cuidado especial com a sua educação espiritual. Podemos lembrar ainda da família Canizaro, que foram um grande testemunho da caridade aos pobres. A família é um celeiro de vocações. E como cristãos, fazemos parte da família de Cristo e somos corresponsáveis por zelar pelas vocações uns dos outros. A igreja precisa de pastores, religiosos, missionários e esposos que, com confiança e esperança, saibam dizer sim ao Senhor. A vocação nunca é um tesouro que fica fechado no coração, mas cresce e fortalece-se na comunidade que crê, ama e espera. No episódio de hoje, vamos conhecer os testemunhos de algumas famílias de nossa paróquia. Por vezes, olhamos os desafios que se impõem à vida cristã e corremos o risco de paralisar diante do medo. Como é grande o desafio de ser um bom esposo e pai, ou uma boa esposa e mãe, um sacerdote dedicado ou uma consagrada que encontrou a sua alegria no servir ao povo, um leigo atuante em nossas comunidades e que dá testemunho no meio do mundo. Porém, maior que qualquer desafio é a graça de Deus em nós, que nos ampara e ajuda a viver o nosso sim, nas pequenas coisas do dia a dia. O Papa Francisco escreve que o matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal, como sinal imperfeito do amor de Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Aprendemos na igreja que corresponder à nossa vocação é importante. Quando falamos de família, de todos os lados somos bombardeados por vivências fracassadas, seja na TV, na literatura, no bate-papo. Como é dizer sim um para outro nos desafios de cada dia? Vocês enxergam a vocação familiar como uma graça, ou seja, como um dom de Deus? Hoje, quando nós falamos de casal, né, a sociedade, a gente vê muito nos programas e tudo mais, o pessoal fazia aquela grande pergunta, né? Qual o segredo para durar tanto tempo?
não temos tanto tempo de casado, são 10 anos, né? E eu acho que o mais difícil hoje é você não somente dar o sim um para o outro, mas você aceitar os nãos de cada dia. Porque a dificuldade de um casamento, a dificuldade de viver, né, junto com alguém hoje, eu acho que é isso. É você querer algo que o outro não quer e chegar no meio termo. Então essa dificuldade fica até maior quando você tem essa questão de ser um casal de igreja e ser um exemplo lá fora, em cima disso. Né? A gente tenta criar essa espiritualidade, fazemos isso diariamente, é uma rotina, para tentar novamente externar isso para as outras pessoas e aí, quem sabe, ser um exemplo. Porque primeiramente mudamos em nós, para depois externar aos outros. Né? A gente acredita sim, né, que o matrimônio é uma graça de Deus, porque às vezes a gente vê casais que você fala, poxa, esse casal é tão bonito, se dá tão bem, mas a partir do momento que eles aceitam o sacramento do matrimônio e eles não colocam, né, aquilo em prática, o casamento não vai para frente. É uma tarefa fácil? Não é. A gente sabe, né, que nenhum casal é perfeito, todas as famílias têm as suas dificuldades, mas se a gente colocar Deus no centro da nossa relação, eu acredito que seja mais fácil e que Ele faz com que a gente conduza de uma maneira melhor esse matrimônio. Tem uma frase que a gente viu um padre falando uma vez na nossa comunidade que eu acho muito válida, né? Isso para quem está casado e para quem vai casar também. Ele estava conversando na homilia falando para um casal que estava noivo e que estava se preparando para casar. Então ele virou para a noiva e falou assim: "Tá preparada para ser feliz?" A noiva respondeu: "Sim." Perguntou para o noivo: "Tá preparada para ser feliz?" Ele falou: "Sim." Ele falou: "Então vocês não estão preparados para casar. Porque num casamento você não tem que estar preparado para ser feliz. Você tem que estar preparado para fazer o outro feliz. É se abandonar para poder fazer o outro feliz e vocês dois serem felizes juntos, um lutando pelo outro." É muitas vezes saber, né, negar algo que, no caso, para mim seria bom, mas para ver a felicidade dele. E o casamento é isso. Nos dias de hoje a gente vê muitas dificuldades mesmo, né? Muitas pessoas acham que um casamento é coisa solúvel, que as coisas as pessoas são descartáveis, então se não der certo eu vou lá e separo, eu vou embora. No caso, já casa com esse propósito, né? Já. Se não der certo, eu separo. E aí a gente, entendendo assim o casamento como uma graça de Deus, a gente entende que a gente não tá casando para nos fazer felizes, mas trilhando esse caminho para fazer o outro feliz. Então, mesmo com tantos ataques, a gente entendendo que quando nós casamos, nós temos que enxergar o outro como Cristo, nós passamos esse desafio melhor. Que daí eu não estou fazendo para mim, nem por ele, estou fazendo pelo próprio Cristo. E essa é a via de santificação, né? Realmente a via de santificação. De fazer o outro feliz, de se doar ao outro, de estar a serviço do outro. Porque a igreja, a nossa família vai ser a nossa igreja doméstica, né? Então, se fosse pautado no puro egoísmo, eu escuto muito hoje em dia assim, eu nunca faria isso pelo meu marido, ele que faça. Eu fazer isso pelo meu marido, eu não tô nem aí. E aí eu vejo essa falta de prioridade, né? De priorizar um ao outro. De realmente, do servir, do estar à disposição do outro. Nesse sentido mesmo. E a gente vê que esses casamentos não são casamentos, né, no caso. Sim. São apenas um contrato. Não tem nenhum básico que é a confiança um no outro. E a gente enxerga, assim, o casamento como um dom de Deus e a nossa vida de santificação. Então, acho que isso torna tudo isso mais fácil. Quando eu entendo que é sobre estar a serviço do outro, sobre fazer o outro feliz, e da mesma forma o outro te fazer feliz, as coisas andam mais leves, porque tá a todo momento um querendo fazer o outro feliz e ninguém fica sobrecarregado nisso. Sim. Bom, dizer sim um para o outro no dia a dia requer muita oração, respeito e amor. A nossa vocação familiar é um dom de Deus, onde Deus nos preparou, vem nos preparando todos os dias, pois a vida a dois nunca foi fácil e nunca será. Portanto, se você não tiver a base principal, que é o amor e é o respeito pela sua companheira ou pelo seu companheiro, não tem casamento, não tem vida a dois que dê certo. Portanto, a nossa fé, o nosso casamento, a nossa base é justamente essa. O amor que nós temos um pelo outro, mas acima de tudo o respeito. Se você não tiver respeito, nada disso acontece. Bom, sim, nós enxergamos a vocação familiar como dom e graça de Deus. A gente busca sempre seguir
alguns pilares que existem, que nós aprendemos, que são 5, para que a gente possa viver bem e passar por todos os desafios de cada dia que a gente tem, que desafio sempre a gente vai ter, então a gente só precisa aprender a lidar com eles. A vida matrimonial, ela nunca é aquilo que a gente vê em filmes, né, de romance, que é apenas felicidade, sem muitos desafios, os filmes mais antigos que tinham, né? E a vida matrimonial é totalmente diferente disso. Ela é cheia de desafios, de às vezes decepções próprias que você tem com você mesmo. E aí a gente vai, conforme Deus vai permitindo e dando a graça pra gente, se sustentando um ao outro, né? E os pilares que ela cita, que é algo que a gente inconscientemente ou pela ação do Espírito Santo a gente já fazia, mas recentemente a gente tomou conhecimento, que é os 5 pilares para que o matrimônio de fato funcione e que perdure até o fim da nossa vida conjugal, né? Esses 5 é sempre você colocar em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o cônjuge, em terceiro lugar os filhos, em quarto lugar as outras pessoas, e em quinto e último as outras coisas, né? Nunca pode ultrapassar, o filho ultrapassar o cônjuge, o quinto ultrapassar a Deus, que às vezes o mundo pensa muito no trabalho, na faculdade, antes até de pensar em Deus. E quando essas coisas estão desalinhadas, não funcionam. E tendo esse norte de 5 pilares nessa ordem, Deus, cônjuge, filhos, pessoas e as outras coisas, é o caminho que a gente enxerga para lutar a batalha do dia a dia, cada vez mais unidos e cada vez mais fortes, crendo na providência divina. Conte-nos quais são suas memórias da maneira como sua família vivia a fé dentro de casa e comunitariamente. Como você e sua esposa faziam juntos com seus filhos? Como é agora com os seus netos? Como a gente vivia, né? A minha família, eu, minha esposa, meus filhos, a gente, claro, viveu como todas as famílias vivem, com as suas dificuldades, mas eu com uma graça maior, porque eu e minha esposa viveu muito bem, a gente nunca teve nenhum problema, e a gente viveu sempre no momento de oração, mesmo sendo eu, né? Católico, ela quando chegou não era, ela virou também, começou na oração e me ajudou muito nessa caminhada. E a gente vivia muito bem, porque a gente vivia o grande amor, sem briga, sem discussão, sem palavrões, e esforçando em todo instante para que nossos filhos continuassem na oração com a gente. Tiveram dificuldades? Sim, mas a gente superou tudo isso pelo amor que existe à família. E hoje a gente continua na mesma caminhada, eu e meus netos, né? Porque a gente vive esse amor, vive essa consciência, vive essa certeza que só vamos viver na família se existir o grande amor. Porque o amor de Deus tem que prevalecer todos os dias. Conte-nos quais são suas memórias da maneira como a sua família vivia a fé dentro de casa e comunitariamente. Como vocês têm construído isso hoje enquanto são noivos? Eu não tive uma base católica, né? Eu me converti depois de grande, mas ninguém nunca seguiu de fato essa fé católica dentro da minha casa. Então eu não tive muito essas memórias, assim, de ir para a igreja em família, de estar em família na igreja, de ir à missa aos domingos, sei lá, de servir em algum retiro junto. Eu não tive essa base. Eu falei, depois a gente fala de nós juntos. Eu já, muito pelo contrário, eu fui nascido na igreja praticamente. Mas meus pais, como uma catequese, a gente tem uma catequese ainda muito falha ainda no Brasil, então meus pais, por mais que eram católicos, eles não seguiam tanto, então ia no domingo na missa quando dava, aí se a gente fosse viajar, aí não deu mesmo, não procurava saber se tinha igreja próxima, mas conforme eu e meu irmão, a gente foi crescendo na igreja, a gente foi aprendendo também mais. A gente fiz a catequese, depois fiquei com coroinha, aprendi muito, 5 anos de acolitato. Eu fiz. Meus pais mudaram muita coisa na vivência deles também, na mentalidade deles também, que eles ainda tinham muitas realidades conflitantes de outras religiões, então eles tinham muitas superstições mesmo.
E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo mais sobre a fé católica, a gente foi colocando mais eles nesse... Eu e meu irmão, né, quando eu falo a gente, né? Nesse meio católico mesmo. Hoje eles são ministros da Eucaristia, hoje já não tem... Eles que falam assim, não, sobre superstição, né? Eles falam que isso daí é história pra dormir, então, mas já vivi muita coisa. Eu aprendi, vi eles servindo no encontro de jovens, no encontro de casais. Eu conheci todos os casais de encontro de casais. Então, eles serviram no missão? No meu JTC, sim. Eles serviram no meu JTC. Então, a minha vida inteirinha foi feita de memórias. E viver casais que a gente conheceu há muito tempo e lutando uma igreja com casamento, uma igreja grande, assim, sabe? Tem muitas memórias de padre que até hoje me conhece, porque eu fui coroinha há mais de 10 anos atrás. Então, é uma vida repleta de memórias, pra falar a verdade. Realmente, são 27 anos de memórias. E como noivos, acho que desde quando a gente faz parte de uma comunidade nova, com a de Deus, desde o nosso caminho de namoro, a gente começou o nosso caminho de namoro com uma novena de São José. Sim. 30, né, na verdade, né? 30 na época. A gente fez 30 dias. 30 dias com São José, ele é nosso santo de devoção particular como casal. E aí a gente descobriu uma oração do Papa Francisco aos namorados, que a gente faz toda noite quase. E a oração de São José para os namorados também, que a gente sempre reza. E agora, comunitariamente, como que a gente vive isso hoje? A gente tem os nossos amigos da paróquia, então, que é os jovens. A gente sempre tá com os jovens, em retiro, em adoração. Vamos rezar junto. Vamos fazer a quaresma de São Miguel juntos. E a gente tem vivido comunitariamente. Vamos conviver do nada, sexta-feira, vamos fazer um pão diário, porque é sexta-feira. Isso é bem legal. É descanso para nossa vocação também. E juntos, indo na missa, rezando o terço, fazendo nossa regra de vida às vezes junto. Raramente dá, porque os nossos horários são bem diferentes. Mas sempre que a gente pode, a gente se esforça para ir na missa junto, viver o sacramento juntos, assim. Conte-nos quais são suas memórias da maneira como sua família vivia a fé dentro de casa e comunitariamente. Como vocês têm construído isso hoje, na família que vocês formaram? Bom, meus pais, desde quando eu me entendo por gente, não todos os domingos, mas sempre que era possível, eles me levavam para a igreja junto com os meus irmãos. E eu cresci dentro do ambiente da igreja católica, né? Mesmo não indo todos os domingos, eu gostava de ir. Foi aí que eu comecei a me interessar pela música também. Não um tanto interesse como foi depois quando eu cheguei na adolescência, mas ali eu acho que já foi plantado o amor à música, tudo dentro do ambiente da igreja católica. Bom, na minha família, minha mãe sempre foi muito, muito católica, ela sempre foi para a igreja, então ela sempre me levou. Desde muito pequenininha, eu era tipo a pessoinha que ela estava levando sempre. E também em casa ela cantava muitas músicas da igreja. E isso foi me incentivando também a querer cantar. E eu acho que meu pai não é muito de ir pra igreja, mas a minha mãe, ela foi a pessoa ali que me mostrou a fé da forma que tem que ser. Então ela sempre rezou o terço, ela sempre foi em orações, grupo de oração, e estava sempre na missa. A missa sempre foi um lugar que ela nunca me deixou de me levar. Então essa é a maneira que eu vivi minha fé na infância, a maneira que minha família viveu a fé. E hoje, depois que eu cresci, fiquei adolescente, eu comecei a seguir os passos sozinha. Minha mãe me ensinou, me mostrou o caminho e eu segui. E até hoje a gente continua dando a maior importância sempre para nossa fé e para a igreja, no caso. E hoje a nossa família se formando, a gente quer continuar esse legado e quer passar isso para os nossos filhos. E sempre, como a gente já falou, colocar Deus em primeiro lugar. E para a gente ver como a importância das famílias
ter essa religiosidade de levar as crianças para o encontro de Deus, que foi por conta disso que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu porque nós tivemos essa conexão na mesma paróquia, na Igreja Católica, que a gente se conheceu nas aulas de violão, e aí começou a tocar junto, foi criando a amizade, e aí enfim a gente acabou se relacionando e chegamos ao casamento, né? E a gente continua essa vida, né? Antes da gente se casar, a gente já participava de grupo de oração, já participava do Ministério de Música, da Pascom também, e a gente continua isso e temos que sempre continuar, né? É algo que não é só um hábito, a gente não pode levar como um hábito, mas sim algo com a missão mesmo. Deus nos chamou ao matrimônio, mas também nos chamou a dar exemplo como músicos nas pastorais, ajudando a nossa paróquia como um todo, né? Dar o exemplo de vida. Isso. A gente tem mudado várias coisas na nossa rotina, a principal delas é estar mais próximo de Deus, mais próximo das virtudes, dos mandamentos. Então a gente tem se confessado com maior frequência, a gente tem pedido perdão todas as noites antes de dormir, independente se a gente fez alguma coisa ou não. Muitas vezes a gente aprendeu que são coisas simples que a gente acaba levando no coração e não fala pro outro, então às vezes quando é muito grave a gente sabe, mas às vezes é uma palavra, uma resposta meio torta, alguma coisa do tipo. Então a gente sempre pede perdão antes de dormir um pro outro. Aprendemos a rezar na hora de comer, né, que a gente pecava muito nisso aí, antes de comer, tanto no almoço, jantar, a gente peca algumas vezes, a gente esquece, né, que a fome bate maior. Exato. Aprendemos a ler mais a palavra de Deus, a tentar fazer a lexo diária, né, algo que a gente está praticando. Ainda não estamos 100%, mas estamos cada vez mais tentando fazer. Também estamos buscando mais conhecimento. Então a gente assinou aquela minha biblioteca católica e todos os meses a gente recebe um livro. E aí a gente tem um livro de cabeceira, tem um livro que anda no carro, tem mais alguns que tá na lista pra gente ler. Aqui não falta. Exato, para cada vez mais a gente entender, porque como que a gente vai cada vez mais melhorar o nosso relacionamento com Deus se a gente não conhece, se a gente não entende, e às vezes a gente não entende a nossa própria doutrina. Então a gente tem mudado muitas coisas, temos nos aproximado de pessoas que também têm a mesma fé que nós, para usar essas pessoas como exemplo mesmo, pedir conselhos, principalmente pessoas que já têm filhos, né, que Sim. podem nos ajudar Nos ajudando bastante, com várias dicas em tudo. Exato, na criação da nossa filha que está para chegar, ou que em outras fases. Então isso tem ajudado bastante, além de compartilhar vivências, né, que a gente acaba compartilhando as nossas, mas é muito gratificante quando a gente tem outras vivências, casais que já estão casados aí há 30, 40 anos e acabam compartilhando com a gente as suas experiências, coisas que deveria ter feito um pouco diferente. Então isso é muito bacana e pra gente é muito... traz um valor muito grande, sabe? A gente tem buscado participar mais das coisas da igreja. A nossa família sempre falou muito de Deus, mas não tínhamos uma frequência ativa na igreja, né? Íamos uma missa, casamento, momentos mais festivos. E o que eu vejo hoje na família que a gente construiu juntos é que isso é bastante diferente. A gente é ativo, a gente faz com que o nosso filho também vivencie isso, né? Não como uma coisa forçada, mas uma coisa que ele gosta, né? De estar, ele gosta de servir junto com a gente. E isso é o que nos motiva diariamente. Da minha família já tinha muita atividade em questões de tradição mesmo, né? Da parte dos meus avós paternos. Ela sempre teve questões de terço, reuniões, e a gente, quando pequeno, ia muito para lá na época de fim de ano, de férias de escola, e ela fazia o presépio. Então eu tenho muito isso na minha cabeça, eu lembro muito disso, que é uma região de Minas onde por muito tempo não tinha luz, então as pessoas se reuniam para conversar, as pessoas se reuniam para rezar, para cantar, né, hinos antigos que não tinha instrumentos, era tudo na voz, e eu fui aprendendo a gostar disso. E desde muito cedo a minha mãe me inseriu também na igreja. Então, a minha mãe ela sempre foi muito católica, fervorosa, mas de não frequentar tanto a igreja. Porém, ela fez a questão de que eu entrasse na catequese, crisma, fizesse toda essa caminhada. E hoje a gente vem trazendo isso para dentro de casa. Então, no fim do ano a gente tenta montar o presépio, né? A gente mostra para o nosso filho como que é essa vivência. Hoje a gente tem uma graça de poder ter ele num colégio católico.
Então ele até nos surpreende muito com a vivência que ele está tendo lá, como foi agora na Quaresma, que ele fez o propósito de jejum. Ele chegou em casa todo animado fazendo esse propósito de jejum, e a gente não tinha feito ainda o nosso, né? E ele chegou e falou que tinha que ser feito esse propósito do jejum para poder lembrar a morte de Jesus. Então foi muito bonitinho como ele está absorvendo isso, e ele leva isso para frente também na questão da música. Como nós somos ministros de música, ele está sempre cantando um refrão, tocando um violão da forma que ele sabe tocar, né? Ele não sabe tocar, mas ele acha que ele está tocando bem, e a gente tenta levar essa espiritualidade com ele, né? Para que seja algo leve, para que seja algo bom e que ele queira fazer. O desamor é crescente em nossa cultura e naturalmente isso desperta um medo em nossos corações. Você se recorda de alguma conversa, atividade, encontro, alguma leitura que tenha te ajudado a compreender que o casamento era a via pela qual Deus te chama a dizer sim a Ele? Em que ambiente isso aconteceu? O que ficou gravado no seu coração e por que isso foi importante? Deus disse sim para nós, né? Foi muito no IJC, né? Então Ele nos deu exemplos de que estávamos no caminho certo, assim, no momento que pegamos algumas certas coordenações para estar à frente. Então isso para mim foi Deus dando o sinal de que estávamos no caminho certo, né? Então acredito que foi bem importante, né, esse momento da gente estar à frente de algumas coordenações dentro do IJC. E além do IJC, também um outro momento que me marcou muito foi quando nós noivamos, quando você me pediu um casamento, né? A alegria dos nossos pais, as felicitações, principalmente dos nossos pais, que são as pessoas mais importantes pra gente. Então ali eu senti que o amor de Deus falando conosco, que nós estávamos no caminho certo, que o nosso matrimônio ele seria algo feito por Deus mesmo. Foi no encontro de casais, né, onde ouvimos palestras e testemunhos, que percebemos que o casamento é uma via de mão dupla, onde aprendemos a dizer sim ao chamado de Deus. Isso foi muito importante para o nosso crescimento em casal e entender que devemos dizer sempre o sim ao chamado de Deus. Eu sempre quis casar, mas essa cultura do desamor, quando eu não era da igreja, me afetou. Então eu não queria mais, porque achava que casamento era sofrer, enfim. Não que não seja, mas sofrer por algum motivo. Enfim, e aí eu lembro que quando eu entrei pra comunidade, eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu vou ser freira, porque eu amo tanto Jesus. Eu acho que eu não vou casar, não. E eu lembro que eu tava numa conversa com meus amigos da comunidade, assim, e aí eles estavam falando sobre casamento, sobre se doar ao outro, sobre filhos, e eu lembro que isso ardeu meu coração, assim. E aí eu comecei a procurar santos católicos que foram casados. E aí eu me deparei com alguns santos católicos, São Luís e Santa Zélia, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, a gente pode gerar santos e ser santos através do casamento. E eu vi ali, assim, ó, comecei a discernir ali que realmente era o que Deus me chamava. Eu acho que foi aquela conversa que trouxe mais acalento ao meu coração, assim. Eu também sempre soube que eu queria casar, desde sempre. Eu acho que eu vivi a minha vida pra entender como que eu poderia fazer o meu casamento dar certo a partir do casamento dos meus pais, com todas as conturbações e dificuldades que eu via no casamento dos meus pais, que graças a Deus até hoje estão juntos. Mas o que eu poderia fazer diferente, e Deus foi sempre só confirmando isso dentro do meu coração. Por mais que eu tive muito próximo, tenho muitos amigos muito próximos à vivência do sacerdócio, mas isso não, por mais que eu ame, eu acho muito lindo essa vivência deles, mas isso não pega no meu coração. Mas quando eu olho assim, uma criança que eu pego assim, eu falo, sim, eu quero ter um filho. Então, e em tudo Deus foi confirmando isso. Minha mãe já cuidou de criança, então uma das meninas que a gente cuidou, ela chegou com 4 meses de idade em casa. Então a gente acompanhou toda a vivência dela até os 8 anos, que a minha mãe parou de cuidar dela agora. Então tudo isso aquece assim o meu coração de tipo, com tudo, como cuidar da criança, como ensinar a criança a ler, de ter que ensinar ela a andar, várias coisas que só confirma a nossa vocação mesmo, entendendo que o nosso sim é pra Ele. Sim, e gente, é real, hein, que é maluco por crer. Eu acho que o que mais me ajudou, além de já
seguir sempre na fé foi o exemplo da minha família, dos meus pais. Eu acho que sempre para mim foi um exemplo de vida. Eu sempre achei bonito essa família grande que eu tenho. Eu amo estar em família e isso foi acho que um dos maiores exemplos que eu tive. Depois, na adolescência, como eu já disse, a gente vivi toda a minha infância e adolescência dentro da igreja. Os encontros vocacionais, eles não só ajudam a gente a escolher uma vocação religiosa, mas também a nossa vocação para o casamento, para o matrimônio. E foi nesses encontros que eu percebi que aquela não era a minha vocação e que a minha vocação era constituir uma família. Eu não tive essa experiência de fazer encontros vocacionais e tal, mas o que ficava, que eu usei como exemplo e que foi guiando o meu entendimento de que o meu caminho deveria ser o matrimônio, o casamento, é ver os exemplos que eu tinha na minha família, né? Eu cresci com os meus pais casados. Eu também tive o exemplo dos meus avós, que estão juntos até hoje e ainda são um grande exemplo de como o matrimônio deve ser, né? A minha avó, ela tem uma condição mental, que ela perdeu as suas faculdades mentais, mas o meu avô, ainda hoje, nas suas limitações, nas suas dificuldades diárias da saúde, já com os dois quase beirando os 90 anos, e ele continua cuidando dela diariamente, como um grande exemplo de amor matrimonial. É lindo. É lindo de ver o cuidado, até me emociona de falar disso, porque se tem um casal que a gente pode falar assim, esse é o exemplo que eu quero para minha vida, são esses dois. O cuidado que ele tem com ela, mesmo que ela não lembre mais dele, mesmo que ela não consiga andar, falar ou comer sozinha, ele cuida com tanto amor, com tanto carinho, com tanta fé, que me emociona. É isso. E aí não é que foge um pouco do tema, mas o Alzheimer, ele tira a identidade da pessoa, né? A minha avó, ela meio que perde a própria identidade, o próprio eu não existe mais, mas o amor que meu avô tem por ela, o amor que eles têm, faz com que ele não deixe que a Dona Antônia deixe de ser a Dona Antônia, né? E a fé. A fé dele é imensa. Ele é um grande exemplo para a vida e para nós. Exatamente. A comunicação abarca muitas linguagens que vão além daquilo que é dito. O que você e sua família acreditam que estão comunicando sobre a vocação familiar, explícita ou implicitamente, para aqueles que convivem com vocês? Bom, quando a gente se casou, foi um casamento muito aguardado, algo que a gente queria muito, era um sonho realmente de criança, meu a princípio, e depois passou a ser de nós dois, e a gente demorou muito pra casar, né? Então a gente casou... Só foi 9 anos. Só. Então, no dia do nosso casamento, a gente tava radiante, assim, eu costumo falar que o casamento, o dia em si, a festa, a bênção, vai muito de acordo com a emoção dos noivos ali, e aquilo vai contagiar os convidados ou não. No nosso caso, eu vi que contagiou, então teve muita gente chorando, coisas do tipo, a gente fez uma homenagem para as mães, e um dos pontos que me marcou foi que uma moça lá da nossa igreja comentou que a filha dela achou tão lindo o nosso casamento, que falou, eu quero um dia me casar na igreja, ter um companheiro dessa maneira, estar emocionado dessa maneira. Então, às vezes, coisas que pra gente faziam é muito importante pra gente. A gente nem imaginava que a gente ia influenciar algum adolescente, alguma criança a pensar sobre o sacramento do matrimônio, sabe? E muitos amigos nossos também falam que se espelham na gente também, às vezes, né? Pelo jeito que a gente é carinhoso um com o outro, às vezes brinca fora lá da brincadeira besta. Mas muita gente fala, tipo, amigos nossos assim, fala que às vezes fala que a gente é um casal legal, assim, de se ver. Exato. E aí o casamento ali, né, o sacramento acaba começando no dia do casamento, mas o pós que é o mais importante. E o que a gente percebe, que as pessoas sempre comentam conosco, é que a gente tem um relacionamento muito saudável.
né, que aparentemente, e no final também, a gente mostra que é um casal feliz, que tá sempre em harmonia e tudo mais, e realmente na prática isso acontece, mas acontece porque a gente tem muito Deus no coração, porque não é fácil. Então muitas vezes tem sim as desavenças, mas a gente coloca Deus na frente de tudo e aos poucos ele pede pra gente dar a licença que ele vai resolver, sabe? É muito confiar e obviamente, né, também não esquecer do outro, não esquecer da pessoa que você escolheu. Ninguém te obrigou a casar com aquela pessoa, então lembrar todos os dias o porquê que você escolheu ela, o porquê que você, quais são os pontos positivos. Todo mundo tem pontos negativos, coisas a melhorar, mas faz sentido às vezes chamar a atenção com tanta agressividade, de uma maneira tão rude? Nem no serviço a gente faz isso, com uma pessoa de fora de casa vai fazer isso com o seu companheiro. A gente tem aprendido no dia a dia, nas vivências, a mudar muitas coisas, principalmente eu, né, mulher, ser mais dócil, porque muitas vezes eu vou conseguir mais coisas sendo dócil do que sendo bruta como eu fazia antes. Vamos ajudando aí mais uma vez com mais uma lição aprendida. Nós acreditamos que a nossa comunicação de amor, de respeito, de trocas afetivas, principalmente na frente de outras pessoas, né? Então, a gente diz um ao outro que se ama na frente dos amigos, da família, servir junto ao Senhor, ajudar as pessoas, fazer doações em conjunto. Então, essa é a forma de como nós nos comunicamos. A gente acredita que as nossas atitudes, né, a forma do nosso agir no dia a dia, não marca as pessoas, mas durante nossa caminhada, nossos servires dentro da própria igreja mesmo, a gente acaba encontrando pessoas e escutando vários relatos, né, que vê na gente uma relação fraternal, uma relação de pai e mãe mesmo, materna e paterna. E mesmo que a gente não faça isso de forma proposital, eu acredito que é muito da forma que eles veem a nossa relação com o nosso filho, o nosso servir, a nossa doação. E eu acho que isso acaba, né, marcando essas pessoas de uma maneira positiva. Mesmo que às vezes a gente faça, e quando a gente recebe algum tipo de retorno, a gente fala, nossa, mas por que essa pessoa pensou isso? Por que essa pessoa tem tanto carinho pela gente dessa forma? A gente está vivendo hoje um tempo onde a empatia pelo outro é bem limitada. E eu entendo que existem muitas feridas, né, de pessoas que tiveram famílias destruídas, como falamos agora há pouco, né, usa-se a frase fracassada, que é um pouco pesado, mas famílias desconstruídas, que fica aquele sentimento dentro dele de que algo não deu certo, que algo está faltando. E quando a gente serve, né, uma coisa que nós temos com a gente e sempre tenta no encontro de jovens, no encontro de casais, no dia a dia da nossa paróquia, é o acolher, é o escutar, né? É mesmo não estando presente, que foi algo que a gente fez muito na pandemia, né? E a internet hoje, se ela é bem utilizada, né, a gente se aproxima muito de pessoas que estão distantes, e com essa aproximação, com essa forma de carinho, né, que é muitas vezes a pessoa querer ser ouvida, muitas vezes você perguntar para a pessoa como você está, né? Algumas amizades que nós fizemos foram surpresas muito grandes, que a gente não esperava, que tinha tanto carinho, e que da forma que eles falam, nós tivéssemos feito tanto por eles, mesmo a gente não vendo o que a gente fez, como o Viviane falou, que foi só o fato de acolher, o fato de ouvir, de dizer, olha, eu te enxergo, né? E você tem seus defeitos e eu aceito seus defeitos assim, você é uma pessoa legal, mesmo com seus defeitos. Então acho que a nossa comunicação como família é essa, né? É você estar presente, é você ouvir o outro, é você estar próximo, dando o simples, mas da melhor forma possível. Acho que a palavra que fica disso é ter a empatia. A partir do momento que a gente enxerga o outro, né, como se fôssemos nós vivendo, acho que é isso que faz com que a gente tenha esse relacionamento tão bom com as pessoas. Eu acho que a nossa vida tem incentivado mesmo a pessoas se lembrarem desse sonho mesmo de casar, assim como a Casinha falou que ela tinha perdido isso por tudo aquilo que ela viu no mundo afora, todas as vivências que ela teve. A nossa vida doada um pro outro e para Deus, aquilo que a gente vive tem gerado em outras pessoas, né, que estão à nossa volta, esse sonho mesmo de querer encontrar alguém que esteja dentro da igreja, encontrar alguém que vá doar a sua vida, assim como a gente doa um pelo outro. É uma catequese profunda sempre, porque a gente estudou muito sobre o casamento, sobre o matrimônio, em tudo, assim, em todo o seu âmbito. Então é sempre
uma catequese, uma pergunta nova, e quando a gente não sabe, sai todo mundo aqui procurando o que a igreja acha sobre tal assunto. Então acho que a gente tem passado, assim, sabe, essa visão de um matrimônio jovem que é possível e que busca santidade. O mundo, muitas vezes inconscientemente, procura testemunhas de esperança que anunciem com a vida que seguir Cristo é fonte de alegria. Você acredita que é este testemunho para os seus familiares e nos outros ambientes onde você está inserido? Eu acredito sim, né, que o meu testemunho tenha sido assim um ponto de partida fundamental para a minha família, em geral, não só meus filhos, mas toda a minha família. E toda essa família espiritual que eu sempre me acompanhou na igreja, por onde passei, que sim, porque, como eu falei no começo, a gente sempre tem que ser essa luz de Jesus Cristo no meio da nossa família. Então eu preciso testemunhar isso não só na minha casa, mas por onde eu passar, eu preciso ser testemunho que Jesus Cristo é e sempre será o fundamento para que as famílias realmente vivam em paz e tenham muito amor. Sim, nós estamos anunciando com muita alegria o seguimento de Cristo, tanto no serviço como na participação das pastorais e atividades da paróquia. É isso aí, nós estamos sempre divulgando, né, inserido no nosso trabalho, com quem convive conosco no dia a dia, né, a realidade, o que Deus sempre pregou para nós. Então é isso que a gente procura inserir e trazer com as pessoas que convivem com a gente. Inconscientemente, o nosso testemunho vem muito da verdade que estamos vivendo, né? Nós nos encontramos dentro do JC, então muitas vezes que temos a oportunidade, dizemos isso para todos, que nos encontramos dentro da igreja, participamos juntos dentro do âmbito da igreja, né? Então nada mais importante do que testemunhar isso viventemente, né? Dentro do IJC, dentro das comunidades, dentro da nossa família em si também. Então dizer que realmente é isso que aconteceu e vem acontecendo em nossas vidas, né? Sinceramente, não sei. Não sei. Acredito que tem momentos que sim, tem momentos que não. E muito mais do que falar, né, expressar a nossa fé, eu acho que é a maneira que a gente lida um com o outro. Então, as pessoas que, se tiver alguém que se inspira, não sei, é muito baseada na nossa vivência. No nosso respeito junto um com o outro, nas brincadeiras um com o outro, na dedicação de ajudar um ao outro, sempre para não ficar pesado para um e nem para outro. Tudo ficar igual. Exato. Na leveza que a gente leva os relacionamentos. Então... Como dizia o baguete da Paula de São Francisco, a alegria exorciza demônios. Além de noivos, jovens, a gente é chamada a uma vida alegre consagrada e que espalha essa alegria, né? A vida consagrada, ela precisa dessa alegria. É aquilo que também nos sustenta, né? Essa alegria que vem de Deus. Então eu acredito que a gente tem sido essas testemunhas, sido testemunhas de que servir a Deus é a maior alegria da nossa vida e de que mesmo que as dificuldades cheguem, essa alegria não passa, assim, sabe? Mesmo cansados do dia a dia, do trabalho, das coisas da casa, essa alegria continua, ela não é finita, né? Sim. Ela é eterna e infinita. Mesmo às vezes chegando com sono, pescando, mas que a alegria do Senhor é a nossa força, assim como diz a palavra. Acredito e quero ser esse testemunho, mas a gente sabe que é limitado e às vezes a gente se perde um pouquinho na nossa fé, na nossa vida, na nossa correria. Mas eu quero ser esse testemunho, sim. Que essa busca inconsciente, consciente das pessoas procurarem testemunhas da esperança, a gente também tem isso, né? A gente pode ser esse meio de ser testemunho, mas a gente também procura testemunhos, pessoas que passam por problemas parecidos com o que a gente passa, né? O caminho é esse, a gente procurar pessoas que também estão buscando a mesma alegria que só Cristo pode dar, né? É muito difícil no mundo de hoje em dia, né? Esse mundo secularizado que passa tantas ideias erradas no matrimônio, de questões que não deveriam ser polêmicas, que dentro da Igreja Católica a gente tem como certo, dentro da nossa fé, e no mundo a gente é bombardeado de informações ruins sobre o matrimônio, sobre ser abertos à vida, e a gente precisa se apegar a Deus e tentar
a cada dia, com o joelho no chão, buscar essa fonte de alegria, né? E a gente tem que ter a coragem de enfrentar os problemas do dia a dia, de ser firmes na fé, não se abater com as dificuldades, que a gente vai passar por essas dificuldades e Deus e Jesus Cristo diz pra gente no Evangelho, né? No mundo tereis aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo, né? E eu acho que o caminho é justamente esse, a gente tenta ser essa testemunha, e eu acho que todo mundo tem que buscar a cada dia ser melhor, né? E falando da gente que é cristão, usando Jesus Cristo como o maior espelho, que possamos imitar a Cristo em tudo aquilo que podemos, mesmo sabendo que somos falhos. Não que a gente seja, né? Fazendo aqui uma parte de modéstia nossa, né? Não que nós sejamos algo de esperança. Servir a Deus é sempre uma esperança, né? Ter Cristo no coração é sempre uma esperança. E o fato de você sempre estar ali, o fato de você seguir, o fato de você continuar, né, ter essa continuidade, acho que transmite para as outras pessoas, sim, essa esperança. E mostrar a eles, né, que esses movimentos que a gente segue não é só porque a gente quer ir, não é só porque a gente acha que é bom, mas sim porque a gente vivencia cada dia o tocar de Deus, o agir na nossa vida, o conhecimento da palavra que nos traz, né, uma direção de como agir, para onde ir, né, nos nossos planos. Então esse dia a dia da igreja, ele ajuda muito no parar, pensar, orar e agradecer, né? Isso faz muito parte de um casamento, de um servir e de sentir que Deus sempre está conosco. Tudo que a gente faz reflete em alguém, por mais que seja de forma inconsciente. Às vezes só o fato da gente estar ali no nosso ministério toda semana cantando faz com que as pessoas se espelhem. Então, assim, o que a gente procura, né, sempre fazer é ser exemplo positivo para as pessoas. A nossa experiência de maternidade, de paternidade, né, o nosso testemunho de que tivemos o nosso primeiro filho, ele não ficou conosco, né, isso durante a pandemia. Então, em seguida, Deus nos abençoou novamente, veio o Bento e nós conseguimos, né, dessa vez ter sucesso nessa gravidez. Ele está conosco até hoje, já vai aí em dezembro completar 5 anos. Depois disso, poucas pessoas sabem, mas a Viviane teve uma nova gravidez, né, e ela novamente não se concluiu. Quem conhece mais a fundo a minha história sabe que anteriormente a tudo isso eu tive também um outro relacionamento, eu perdi um outro filho. Então essa persistência, né, a gente erra, procura melhorar e continua evoluindo com a esperança da promessa de Deus, que é viver dias melhores. E vivendo em comunidade, vivendo dentro de um meio, né, religioso, a gente se fortalece muito mais, porque você não está sozinho nessa caminhada. Você vê que para nós também existem outros exemplos que a gente segue, e seguindo esses exemplos a gente passa a transmitir esse amor de Deus através dos nossos atos e das nossas escolhas. O importante é não desistir da família. Jesus chama. O chamado de Jesus ao seu seguimento é uma ação amorosa de Deus. É graça transformadora. Não depende dos méritos, dos estudos, da instrução própria ou da família, nem das riquezas, como nos mostra o chamado aos pescadores. Não acontece por sermos bons no que fazemos, sequer por sermos os melhores. Papa Francisco dizia: dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam caminhando, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Nem todo mundo cresce em um comercial de margarina. Não foi assim com Santo Eugênio e não é assim para muitos de nós. Mas um coração que conhece o amor de Deus sempre encontra meios de abençoar a sua família. Esse é um valioso testemunho. Todos os testemunhos que você pôde conhecer hoje e irá conhecer nos próximos episódios, sempre às 20 horas aqui no canal, não tem a intenção de ser um modelo para a sua vida, porque realmente não é sobre ser exemplo, é sobre ser sinal de esperança. Rezemos juntos por essas famílias que partilharam suas histórias conosco e pelas nossas próprias famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro. Sagrada Família de Nazaré, fazei também de nossas famílias lugar de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
Sustentai e fortalecei com vossa intercessão as famílias em crise, flageladas, divididas e abatidas. Renovai-lhes o ânimo e a esperança que não decepciona, a fim de que não desistam de peregrinar com Jesus pelo caminho da paz, do amor e da felicidade verdadeira. O caminho para o céu, Jesus, Maria e José. Escutai e acolhei a nossa súplica. Amém.